Então, mais um membro aqui para esse nosso debate. Chamamos para conversa o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato. Percival, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Top of the Hour. Nós estamos aqui, eu, William Travassos, Felipe Bueno nos estúdios e Paulo Pousonoff, direto de Curitiba. Percival, gostaria do seu olhar diante disso tudo, diante muito possivelmente desse recrudescimento dessa pandemia, o surgimento dessa nova variante, o olhar econômico de como ficam então esses micro, pequenos e médios empreendedores. Estamos preocupados, evidentemente, mas ainda achamos que é difícil fazer uma avaliação mais precisa, né? Tem que existir mais elementos. De um lado, nós temos a vacinação indo bem no Brasil e o Covid sendo reduzido, mas, de outro lado, nós temos uma outra variável que os cientistas ainda não sabem dizer da sua letalidade ou da possibilidade dela se expandir no mesmo ritmo da Covid. Então, estamos numa situação insegura, achamos que devemos receber mais elementos antes de fazer uma avaliação, mas, de qualquer forma, a Brasel já soltou uma nota aos associados, ao setor, achando que deve-se continuar a tomar todos os cuidados possíveis, né? Não custa nada, é uma questão de cautela, e evitar alarmismo, né? Então, não tem sentido nem restrições muito exageradas, nem, de outro lado, muito alarmismo, né? Tem que haver um bom senso, sensatez e buscar informações. Percival, eu lembro de um número de abril desse ano, nós falávamos em 12 mil bares e restaurantes fechados na cidade de São Paulo, 3 mil por falência. Nós tivemos agora o pagamento da primeira parcela do 13º. O empresário de bares e restaurantes pagou essa parcela agora. E vem a segunda. A grande expectativa era a gente movimentar a cidade e ter um equilíbrio emocional com informação para a gente poder tocar e passar por mais essa fase tão difícil. Só os senhores de bares e restaurantes sabem o quanto sofreram financeiramente. Aqueles que tinham capital conseguiram manter o seu estabelecimento. Aqueles que não tinham quebraram, como nós mostramos aqui. Então eu pergunto ao senhor, uma informação dessa, como por exemplo o cancelamento de um Réveillon na cidade de São Paulo, de que forma isso vai impactar no comércio? Olha, pode impactar, né? Nos bares e restaurantes, talvez nem tanto, porque muitos deles não participam desse evento, né? As pessoas geralmente procuram outros tipos de acontecimento, de atividades, de eventos, mas, de qualquer forma, isso preocupa o turismo, preocupa as casas de evento. E, como eu falei, se é certo ou não é certo, infelizmente ainda nós não tomamos uma posição. Vamos nos reunir, mas estamos sedentos atrás de novas avaliações, porque, como eu disse até agora, está difícil essa questão de como avaliar, mas, de fato, o setor realmente está muito preocupado com essa nova variante, porque ele saiu da pandemia absolutamente fragilizado. Vocês imaginam 17, 18 meses com restrições em empresas pequenas que não têm capital, que tiveram que pedir empréstimo. Então, os proprietários estão endividados com bancos, com fornecedores, com locadores, com os trabalhadores, com empresas de energia elétrica, de gás, de água, e nós achávamos realmente que estaríamos numa situação melhor agora que houve a abertura. Mas, além desses problemas todos, nós temos, do outro lado, a questão também da inflação, principalmente da inflação de alimentos. Nós somos muito atingidos por essa inflação, pelo aumento do dólar, pelo aumento da energia, existe a ameaça de crise hídrica, então nós não estamos muito otimistas com relação a esse final de ano e o ano próximo, né? O que nós estamos disposto a fazer resiliência. Desenvolvemos aqui vários cursos na Brasel, visando realmente que o empresário faça uma adequação a essa nova realidade. Outra coisa que nos preocupa é o poder de consumo da população, né? Houve pesquisas aí que disseram que 71% das famílias estão endividadas. E, evidentemente, de um lado nós temos as dificuldades das empresas, de outro lado as dificuldade dos potenciais consumidores, ou seja, é uma situação realmente difícil.
Percival, pelo que eu entendi dessa sua última fala, então, hoje a inflação que assola diretamente o bolso da maior parte dos brasileiros preocupa mais aos donos de bares e restaurantes do que propriamente dito as possíveis restrições que podem ou não surgir por conta dessa nova variante? Olha, na verdade é difícil de responder porque as restrições vão depender da extensão delas, né? Se houver restrições como houve em certas épocas da pandemia, isso realmente nos preocupa demais. Mas não me parece que essa nova cepa seja tão perigosa como a Covid. Estamos esperando mais elementos, mas de tudo que nós ouvimos, tem também que ver se a vacina cobre ou não esse risco, né? Se ela nos protege contra essa nova variável. Então, o que nos preocupa é, como eu falei, fragilidade em que se situam os estabelecimentos. 80% saiu endividada da crise da pandemia. Esperávamos que houvesse um afluxo por um tempo maior aos bares e restaurantes. As pessoas estavam muito saudosas, né, de abraços, de ver os amigos, de viver a vida, de ter alegria. E de fato, então, são muita a fragilidade dos estabelecimentos, a inflação e outras dificuldades que vão se apresentando, e entre elas essa de saber que o consumidor, muitos deles perderam renda, muitos perderam emprego, as famílias estão endividadas, sendo de se notar ainda que nós temos uma fragilidade estrutural que pelo que se sabe, 71% das famílias, 75%, aliás, ganham menos de R$4.000. E, hoje em dia, com essa inflação toda, os estabelecimentos, às vezes, ficam com preços aquém dessa maioria dessa população. Enfim, acaba ocorrendo que 15%, 20% da população que consegue ir numa pizzaria, até numa lanchonete, às vezes uma única vez por mês, porque se você ganha R$4.000 e tem que pagar escola para os filhos, plano de saúde, aluguel, evidentemente que fica difícil você fazer viagens, você ir a restaurantes, e esse setor todo, chamado de supérfluo, atividade supérflua, acaba sofrendo bastante, né, com a realidade que a gente vive. Com a palavra, Felipe Bueno. Percival, primeiro eu te cumprimento pelo equilíbrio, pela ponderação, pela moderação nas suas respostas. A gente sabe que, pegando como exemplo o Réveillon de São Paulo, tem muito mais movimento de caixa naquele ambulante que vende bebida batizada ou churrasquinho de gato que no restaurante que paga impostos. Então eu pergunto, né, uma vez que pouco se sabe ainda, que todos estão tateando, qual é a orientação prática para o setor para esses próximos dias, para essas próximas semanas? A gente sabe que tem, como você já destacou, muita gente que pretende fazer uma confraternização, ainda que pequena, de fim de ano, grupos menores e tal. Para os donos de restaurante, como orientação até para os funcionários também, o que de prático o setor orienta os seus afiliados? Como informamos, enviamos um ofício aos empresários para que continuem mantendo cautela, para que continuem acompanhando os seus funcionários, né, que, por sua vez, servem clientes. Então, é uma opção de responsabilidade que o proprietário tem que continuar, né? Ficar com o pé atrás, agir com moderação, tomar os cuidados de sempre. E, de fato, como você falou, o Réveillon para nós não é um grande acontecimento, como o Carnaval, né? No Carnaval, a maioria dos estabelecimentos se acha prejudicado pelo que acontece. Nós temos que respeitar, porque, evidentemente, não é só os interesses dos bares e restaurantes que tem que dizer se tem ou não tem que ter o Carnaval. Mas não são coisas propícias para bares e restaurantes, né? E muitas vezes a polícia fecha a rua, o cliente não chega, então há muita reclamação contra essas, mas nós achamos que, como eu falei, tem que se respeitar outros setores do turismo, tem que se respeitar manifestações da população, apenas agora com essas possíveis restrições que nós esperamos ansiosamente que acabem chegando. Será que a vacina cobre, nos dá a segurança contra essa nova variável? Essa é uma questão. Será que essa nova variável leva para o hospital, leva ao falecimento? Será que
Enfim, tem uma opção de Serasa aí que nós estamos esperando. Será que ela vai se disseminar como a Covid? Se for isso, para nós vai ser um desastre que eu não tenho ideia como vai fazer. A última pesquisa nossa, mais de 50% dos estabelecimentos que pediram dinheiro emprestado no banco, no sistema do Pronamp, não conseguiram pagar. E muitos suspenderam os contratos de trabalho com os seus funcionários, porque não podia abrir a porta, para depois ter um período de estabilidade e pagando o funcionário. Também muitos não conseguem mais manter os funcionários e pagar. A gente esperava que haveria um movimento maior, mas, infelizmente, houve, né, isso até agora, mas, infelizmente, a gente está sentindo que nos últimos dias isso não tem acontecido. E isso é muito preocupante. Vai depender muito, enfim, da recuperação econômica. Tem a variável que nós devemos levar em conta, mas nós vamos depender muito de emprego, de renda, até de um pouquinho mais de esperança, de segurança da população, né, com relação ao futuro, porque essa questão subjetiva da pessoa se sentir tranquila, da pessoa sentir que tem uma poupança, que tem um emprego, isso é muito importante para a pessoa ter vontade de gastar com coisas que, como eu falei, entre aspas, às vezes se considera supérfluo, que as alegrias da vida, né? Você poder ir num bar, jogar a conversa fora, tomar um chopinho, escalar a seleção brasileira, tanta coisa que você pode fazer lá, né? Criticar o patrão, às vezes não dá dentro da empresa, mas no bar você fala o que você quiser, enfim, é essa a nossa expectativa, né? Apesar de tudo, nós achamos que com o 13º e com essa vontade da população de sair, nós vamos se aguentar bem até o fim do ano. Depois, janeiro e fevereiro, quem vai bem são os estabelecimentos que estão nas instâncias turísticas. Esses explodem, né? No litoral, Campos do Jordão, essas coisas. Já em São Paulo, uma saída de muita gente, e aí a gente está pensando em março o que é que vai acontecer. Paulo Pousonoff. Boa tarde. Diante da possibilidade de virem a exigir esse passaporte vacinal também para entrada em bares e restaurantes, eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor e da associação que o senhor representa, e também se os bares e restaurantes estão preparados até para controlar quem entra nesses estabelecimentos. Olha, isso no nosso setor é praticamente inviável, viu? Porque nós recebemos milhões de pessoas, às vezes num único dia, mais de 1 milhão, 2 milhões aqui em São Paulo, grandes cidades também a mesma coisa, e muitas vezes o sujeito entra para tomar um café, para comprar cigarro, enfim, para ir falar com um amigo, entra para comer rapidamente e sair. Eu acho que o passaporte da vacina no setor de bares e restaurantes, existem outros argumentos que eu nem estou lembrado agora, mas já alinhamos vários deles, é muito difícil. Você teria que manter uma pessoa na porta. Como eu falei, as pessoas estão absolutamente, os estabelecimentos estão fragilizados. Então, já teve uma época que contratar alguém que ficasse na porta para ter controle disso e daquilo, da temperatura, e agora teria que pôr essa pessoa na porta. Então, é mais uma fragilidade, porque a maioria dos estabelecimentos reconhece que está com o pessoal já muito enxuto, né? E seria muito... Então, era mais um custo. O nosso problema é esse, a elevação desses custos todos, a inflação de alimentos, a inflação de custo de energia, de água, tudo isso tem que ir para o preço do cardápio. É inevitável, porque a empresa não tem reservas, acesso a crédito, tem que ir para o cardápio. E se a população já está achando os preços caros, nós sabemos que os preços estão caros em relação ao nível médio de renda no país, você imagina, então, se a gente vai ter que pôr uma pessoa na porta. E acredito que isso, então, é muito difícil. Talvez fosse desejável, mas é muito difícil. O senhor falou sobre o aumento de custos, né? Até para que as pessoas tenham uma noção, meio litro de azeite que o senhor pagava R$13, hoje só paga mais de 20. Esse é o preço aplicado no mercado. E aí, eu ouvi o senhor falando que o Réveillon na cidade de São Paulo não afetaria os bares de uma forma como um todo. Ouvi o Felipe falando que isso aí era para o mercado informal. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o efeito psicológico do que eu estou lendo agora. Prefeito de São Paulo cancela festa de Réveillon. O senhor acredita
que todas essas informações que estão sendo divulgadas sobre cancelamento de Réveillon, chegada de uma nova variante, isso não vai impactar no seu setor? A pessoa não vai ficar insegura? Porque o que nós percebemos ao longo dessa pandemia, que as pessoas precisavam de segurança para sair. E agora elas estão com a informação de um grande número de pessoas vacinadas indo para os bares e restaurantes. A partir do momento que o poder público fala assim, olha, nós não vamos flexibilizar as máscaras aqui em São Paulo, nós vamos cancelar o Réveillon, estamos com uma nova variante. O senhor acredita que com essas informações, o público vai fugir desses restaurantes e bares? Olha, entendo que nós temos que ter bastante equilíbrio nessas questões do risco e da necessidade da atividade econômica. No caso dos bares e restaurantes, insisto que o Réveillon e o Carnaval não ajudam nem um pouco, mas nós somos homens do turismo. Podemos ser prejudicados se São Paulo for prejudicado no fluxo de turistas. Isso, enfim, atinge todo mundo. Quando atinge um hotel, quando atinge qualquer outra atividade econômica, atinge também bar e restaurante, porque se o turista vem, ele vai deixar dinheiro, esse dinheiro irriga a economia e acaba sobrando até para o camelô, né? Até para o vendedor de bebida informal acaba sobrando alguma coisa. Então, isso é importante. Nós somos membros aqui do São Paulo Convention Bureau, do Conselho Estadual de Turismo, do Conselho Municipal. Em todos eles, a gente trabalha muito no estímulo à vinda de turistas, porque bares e restaurantes, em todas as pesquisas, são os estabelecimentos mais procurados e os mais bem avaliados, tanto por turista doméstico como internacional. Então, o turismo, para nós, é uma atividade importantíssima para toda a cidade e nós estamos realmente preocupados, como eu falei, com essa variável. Estamos tentando avaliar melhor que posição tomar, mas uma das nossas posições, que nós já fechamos, é o seguinte, tem que manter uma certa cautela sem alarmismo. Né? Muito bem, nós conversamos agora então com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato. Percival, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela participação aqui no Top of the Hour. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de trazer a manifestação do nosso setor.